mulher, corpo, espiritualidade, intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, luta, voz. Oi, pessoal, começando mais um Podinista. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do network, né? Como o network pode ajudar a gente na nossa trajetória de vida, independente se você é empreendedora ou não. Qualquer profissional precisa e, na verdade, a vida é ter contatos com outras pessoas. E hoje a gente está com uma presença ilustre, né? Antes de eu apresentar essa convidada, eu quero que vocês sigam aqui o Podinista, por favor, para ajudar a gente nessa trajetória e continuar com esse projeto e trazer sempre mulheres fortes como a que eu tô aqui na frente hoje e que a gente consiga levar, né, sempre mais força para as pessoas que estão escutando o nosso podcast. Então, hoje, a gente está aqui com a Ivana Bach, que é jornalista. Ivana, eu não vou nem te apresentar, fale um pouquinho sobre você, que daí é mais fácil, né, quando a gente consegue se falar. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer, uma honra. Desejando já muito sucesso para vocês, Podinista. Bom, jornalista, né? Sou de Florianópolis, Santa Catarina, vim para Sorocaba para trabalhar em TV, já faz 23 anos. E a minha vida é a comunicação. Só sei fazer isso. E é um campo maravilhoso. É um campo maravilhoso. A comunicação é desafiante, a gente sofre, né? Primeira coisa que cortam nas crises é a questão da comunicação, extremamente relevante e importante, mas a gente acaba entendendo, né? Principalmente aí no mundo das empreendedoras, que a gente, as empreendedoras que batalham tanto e tem tantos custos e acaba... Sempre a comunicação é a primeira coisa a ser cortada, mas a gente acaba entendendo e nessa trajetória aí a gente vai se reinventando. Porém, assim, eu sou geminiana, então a comunicação está na veia. Eu decidi ser jornalista na véspera, quase na véspera, no ano de prestar vestibular. Mas já era algo que estava incutido dentro de mim na escola, eu que organizava as apresentações dos trabalhos, organizava... Já tinha desenvoltura. Já tinha, apesar de, quando eu era bem pequena, eu era muito tímida. Mas depois esse lado foi crescendo, participava de grupo de jovens na igreja, fazia leitura na missa, então tinha essa veia. Aí um primo meu prestou vestibular no ano anterior, a que eu ia prestar para jornalismo. Eu falei, nossa, jornalismo, que bacana. Vou pesquisar um pouco mais sobre a profissão. E adorei, porque aí eu fiz a Federal lá em Santa Catarina. Então, o curso era muito dinâmico, era muito prático. Eu sou uma pessoa muito prática, eu não sou muito da teoria. Então, era aula de redação, era aula de fotografia, de telejornalismo, de radiojornalismo. Eu amei. Aprendeu tudo mesmo. Na prática. Maravilhoso, Teoria muito melhor. A teoria, claro, existia um pouco, mas a prática. E já no segundo ano de faculdade eu já estava trabalhando, nem como estagiária, já era contratada mesmo. Na faculdade eu era estagiária, então não me vejo fazendo outra coisa. Talvez... Já começou na frente das câmeras. Então, menina, nunca quis trabalhar em televisão, nunca foi um sonho. A maioria das pessoas tem esse sonho. E eu, pelo contrário, eu não gostava muito, eu fugia, era muito tímida, me achava um horror. No vídeo, fazia a disciplina de telejornalismo porque era obrigatória. Tanto que tinha aquelas que eram opcionais, eu não fazia. Mas, assim, a vida foi me levando. Os testes que surgiam para trabalhar, eu precisava trabalhar, era tudo na área do telejornalismo. Eu ia fazer o teste. As pessoas que faziam o teste comigo eram piores que eu era menos ruim. Eu sempre falo, eu era menos ruim. E fui passando e fui me apaixonando pela televisão, principalmente os bastidores. Sempre gostei muito dos bastidores, trabalhar na edição, era o que eu mais gostava. E, assim... A vida foi levando. E foi na televisão, quando você já estava lá trabalhando, que você começou a entender a importância de ter uma equipe, de ter uma comunicação, de fazer ali um network, querendo ou não? A questão do networking, não. Não. Porque quando eu trabalhava em televisão, eu vivia dentro de uma caixa, como isso aqui que a gente está aqui agora no estúdio. Era uma caixa. Todo dia, fazer um telejornal ao vivo é um estresse diário, porque você tem que entregar aquele job todo santo dia. Não interessa o que aconteça. 7h11, no outro dia é 7h10, no outro dia é 7h09, depende da grade. Você tem que entregar. Não adianta, você não pode assim, não, vou deixar para amanhã, eu termino esse trabalho. Hoje não vai ter o Jornal do Meio-Dia?
Não. Jamais. É uma Todo rotina, santo né? dia ao vivo. Então, era todo dia aquele estresse. Eu, como editora-chefe, responsável por tudo, então, era extremamente desgastante. Trabalhar o dia inteiro. Entrava 12:30, mas eu já estava desde as 8 da manhã, 7 da manhã, no computador, discutindo pauta, pensando em pauta, antenada no que estava acontecendo na cidade, tudo isso. Eu só senti e só percebi a importância do networking quando eu saí desse mundo. Porque quando a gente está numa corporação, parece que não existe vida lá fora. A gente tá ali dentro, é só aqueles colegas, é só aquela Só opção. aquilo, é só aquilo. E as empresas, elas incutem essa cultura de que fora dali você é ninguém. Que o seu nome é Ivana e o teu sobrenome é a empresa que você trabalha. E isso é um erro, a gente não pode deixar isso acontecer. É claro, quando a gente está num trabalho, eu sou assim, eu visto a camisa, eu sou 100% aquilo que eu faço. Porém, a gente tem que pensar que existe um mundo lá fora. Porque hoje você está na empresa, mas amanhã você não sabe. E eu só percebi isso quando eu saí da TV, fui fazer campanha política, saí daquela caixa, comecei a conhecer pessoas, daí fui trabalhar na prefeitura e eu comecei a me relacionar mais com gente e me permitir. Porque daí eu não tinha aquele job que eu tinha que entregar ali, aquele estresse que eu não podia nem respirar. Eu tinha projetos, coisas, mas eu tinha mais tempo para pensar, para planejar. Apesar de ser um trabalho puxado, de responsabilidade, eu fui para trabalhar no cerimonial. Eu tinha uma equipe muito pequena, mas eu comecei a me permitir a conhecer pessoas. Então, ali que eu comecei a ter a antiga cadernetinha, agora é no celular, começar a ter contato, fazer network, me abrir para as pessoas, me permitir. E aí você tem um outro mundo. E aí isso só aumentou quando acabou meu trabalho na prefeitura, né? Acabou aquele mandato. Quando eu me vi, eu estava desempregada. Desempregada, mas também não sabia muito bem o que eu queria. No momento eu queria procurar emprego, no outro momento eu queria empreender. Volta pro Geminiana. Geminiana total. Super. E tanto que daí a gente começa a dar umas cabeçadas, começa a criar uns projetos meio que sem entender, sem pesquisar, sem saber o propósito. E aí, quando eu comecei a ficar nesse mundo e conhecer outras mulheres, outras pessoas, muitas pessoas ligadas ao desenvolvimento humano, e aí você começa a se entender, se conhecer. E aí começou com o Força que Conecta. O Força que Conecta, que é essa rede aí voltada para o empreendedorismo feminino, que a gente destaca a importância do relacionamento, das conexões, do networking. Aí sim, daí virou a chave. Aí você conseguiu pisar em terra e falar, é para isso que eu vim. É para isso que eu vim. Aí, mais uma releitura, né? Mais uma ressignificação, mais uma transição de carreira. A Ivana, que trabalhou 20 anos em TV, faz a virada, vai trabalhar no poder público, faz a virada, a Ivana fica alguns 2 anos meio perdida, a Ivana faz a virada de trabalhar com outras mulheres, promovendo, me encontrando, porque eu me tornei uma empreendedora, entendendo as dores e delícias do empreendedorismo. E aí aquela coisa de abraçar mesmo. De abraçar, isso mesmo. Aí quando você começa a criar, a gente criou esse grupo, já vinha desse movimento, né? Tá tendo muito esse movimento das mulheres empreendedoras se unirem. E aí, conversa com uma, conversa com outra. A importância de você ouvir. Né? Eu fui buscar conselhos com outras mulheres que eu admirava. Assim. A gente já estava vendo vários grupos. Falei, eu quero fazer um grupo, mas eu não quero mais do mesmo. Como que a gente pode fazer esse grupo? Olha, faz isso. Cria algo que gere vínculo. A gente está sentindo que as mulheres são muito carentes, precisam de vínculos. Então, assim, a gente foi ouvindo essas mulheres e foi criando isso. Eu e a Silvana, cada uma com a sua característica. Eu da comunicação, a Silvana também, mas essa promotora de eventos que sabe criar experiências como ninguém. Nós unimos isso e foi dando tão certo, tão certo. E aí a gente foi encontrando essas mulheres querendo isso também. Precisavam desse acolhimento. Esse acolhimento, é isso aí. Esse abraço, esse ouvir, esse entender, essa questão de promover esses encontros onde a gente conversa, onde a gente se entende, onde uma abraça a outra. É que eu tenho a impressão de que nós mulheres, a gente
Bom, eu não sou mãe, mas eu vejo das experiências das mulheres que estão na minha volta. A gente é muita coisa e a gente quer carregar sozinha Isso. essa bagagem. Então, quando a gente vê que tem um ambiente onde a gente pode dividir essa bagagem e que todo mundo está carregando junto e ninguém está sofrendo e a gente pode, né, fazer disso uma coisa mais leve, é mais fácil da gente aceitar que, putz, eu não preciso dar conta de tudo, né? Sim, nós somos multifacetárias. A sociedade nos impõe que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente tem que ser uma super mulher, não é mesmo? Porém, não dá. E quando a gente participa desses encontros, quando a gente promove esses encontros e ouve, a gente se reconhece e se apoia. Que sim, uma empreendedora hoje, a gente tem que conhecer todo o caminho do teu negócio. Tudo o que precisa, você precisa entender, mas você não é obrigada a fazer. Você tem que delegar, aprender a delegar, buscar. Se você tem budget, você contrata. Se você não tem, você faz as parcerias. Então, a gente promove muito isso. As parcerias, a rede de apoio. Mas parceria tem que ser, igual a gente fala, network é uma via de mão dupla. Você tem que entregar o tanto que você quer receber. Sim, não é só ficar sentadinha esperando. E a gente vê muita gente que só quer. E isso aí suga. Você tem que ser uma boa conexão. É o que a Silvana sempre destaca. Seja uma boa conexão. Esteja ali preparada para oferecer também aquilo que está ao seu alcance. Nem que seja um ombro amigo. Então, e as parcerias também tem que ser isso. Porque tem pessoas, instituições, entidades, empresas que só querem que você dê. Que só esperam e não te oferecem nada. Então, as boas parcerias. Então, nós mulheres precisamos, assim, promover os nossos negócios, promover o networking em qualquer lugar. E o networking não é simplesmente encontros voltados para o networking. A gente faz networking em qualquer lugar. Na padaria, na igreja, qualquer conversa, na fila da padaria, na fila do banco, na tua academia, onde você pratica. Eu promovi grandes conexões na minha quadra de beach tênis, onde, né, antes de virar essa onda, essa moda que é o beach tênis em Sorocaba, na quadra de beach tênis, eu conheci pessoas maravilhosas, promovi conexões incríveis, que me levaram para outros projetos. Então, assim, você tem que estar preparada para isso. Mas ali, não estou ali jogando e pensando assim, preciso fechar um negócio aqui. Não, as coisas acontecem naturalmente. Tem que ser uma escala, né? A gente, inclusive nós aqui do Podinista, a Spot, né, que faz a parte de vídeo aqui do Podinista, a gente tá passando por um processo de entendimento disso, né? Que a gente tem a impressão de que a venda é a oferta. Vou fazer a oferta? Não, a venda é o relacionamento. Então, ele começa muito antes. Então, agora a gente está conseguindo enxergar essas facetas de... legal, conheci uma pessoa, sei lá, num show. A pessoa começou a falar, eu tenho uma empresa, nossa, amanhã eu tô aqui no show 3 da manhã, mas amanhã 7 tenho que fazer isso. Nossa, também sou empresária. Então, ali você já consegue começar a criar uma mini relação e, de alguma forma, apresentar teu negócio, né? Às vezes a gente acha que tem que estar com o pitch de venda o tempo inteiro na ponta da língua. Não é. E não é assim. Não é. Ano passado, né, ali na retomada do Força que Conecta, a diretora da Unimed é minha amiga, joga beach tênis comigo. E aí eu mandei um WhatsApp para ela assim, vocês estão planejando alguma campanha do Outubro Rosa? Aí ela assim, tô até pensando aí, criar alguma coisa com uma comunicadora famosa aí. Daí falou que pensou em fazer algo comigo. Mas quando eu a chamei, eu juro que eu não estava pensando em vender nada para ela, em me oferecer para trabalhar. Eu queria ver se ela tinha alguma campanha, algum vídeo, algo para divulgar no Força que Conecta de forma espontânea, gratuita. Em nenhum momento ali, quando eu a chamei, eu estava querendo fazer uma oferta de negócio. E ela me fez essa contraproposta. É bem isso que você falou. Quando você está ali, de uma forma espontânea, não estou com o pitch de vendas. E nasceu uma parceria incrível.
né, de patrocínio para o Força que Conecta e agora para o meu novo projeto que é o Ela Realiza também, que é voltado para mulheres empreendedoras, que é algo mais focado daí no conhecimento, né, nas ferramentas mesmo de conhecimento para quem busca empreender com propósito e foco. E a Unimed tem sido uma grande parceira. Né? Então, nasceu assim, de uma forma espontânea. E eu sou uma pessoa que eu não gosto, eu não tenho... A gente cresce com essas crenças limitantes. Não sei vender, não sei vender. Todas nós sabemos vender. E isso eu aprendi também. Com as minhas parceiras, com as mentoras, com as mulheres do Força que Conecta. Todas nós sabemos vender e a gente se vende o tempo todo. Mas não precisa ser isso. Não precisa ser o pitch, né? O tempo Pitch inteiro. o tempo inteiro. É uma coisa natural. Você está tomando café, você está conversando, você fala algo, a pessoa, nossa, que legal, que bacana, quero participar. E é isso que a gente precisa entender. É claro, né? Os boletos vão chegando. As coisas acontecem, a vida às vezes engole a gente. Engole a gente, e aí a gente é obrigada. Então, é um desafio todo dia de você se vender, porque você precisa pagar suas contas, mas também de não ser aquela forma agressiva, chata, aquele vendedor que fica na porta da loja ali querendo te forçar. Então, é algo que a gente tem que ir encontrando o tom. É uma coisa fluida mesmo. A gente precisa continuar sempre se conectando, porque conhecer pessoas novas não só é bom para o seu negócio, mas para você, para a sua criatividade, para próximos negócios que você pode criar. Mas também é importante para, de alguma forma, as pessoas vão lembrar de você, vão saber que você existe. Então, é o que você falou. Eu fui me apresentar para falar para fazer uma parceria. E daí, a hora que eu voltei, eu já estava fazendo um negócio. Então, essa questão de a gente conseguir manter o relacionamento e ficar ali. Eu me identifiquei muito com você a hora que você falou que você não gosta de se vender. E as primeiras vezes que eu participei de network, Júlia tá de prova, eu gaguejava. A hora que eu ia falar, eu ficava vermelha. E assim, eu falo, gente, tô aqui, pra mim é natural conversar. Mas a hora que chegava a parte de ser você falando da sua empresa e de alguma forma se vender, né, se promover, nossa, eu tremia na base, eu falava, não sei falar, não sei me comunicar. Então, é bom saber que a gente não tá sozinha mesmo nesse isso processo. Acontece, isso é mais comum do que a gente possa imaginar, porque aí são questões internas mesmo, que daí a gente precisa ir lá fazer terapia, mentorias, coaches, de autoestima, de se colocar assim, não, eu sou boa, é isso que eu sei fazer e eu me garanto. E a gente fica com essa questão de timidez, de autossabotagem, e tem tantas pessoas que não são boas, que não entregam, mas elas têm um discurso, elas sabem se vender de uma forma, e a gente se conhece, a gente sabe que que aquilo que a gente se propõe, a gente faz, que a gente entrega a verdade. Porque na vida, a verdade, ela é condição, assim, para mim, sine qua non. A verdade engaja. Você tem que ter verdade em tudo que você faz. E eu sou uma pessoa, assim, verdadeira em tudo. Então, se eu falo que eu vou fazer, é porque eu vou fazer. E quando eu vou fazer, eu vou dar o meu melhor. O meu melhor nem sempre é o que o outro acha de melhor. Claro, mas não é que eu tentei, eu fiz o meu melhor. A gente tem que ter sempre isso em mente. Nada pode ser meia boca. Na vida, a gente não pode ser meia boca. Tem que ser o copo inteiro sempre. Sempre. Profundidade. Se você se propõe, você faz. Muitas vezes eu declino de algumas coisas, porque eu sei que eu não vou entregar verdade. Não vou entregar verdade. É a importância do não também, né? O não. A sabedoria do não. O não. A gente estava conversando antes. Envelhecer é muito bom por esse lado. A maturidade que a gente adquire. Porque a gente vai se conhecendo e a gente vai se permitindo. Então, a sabedoria de saber dizer não. Porque o não liberta. Porque muitas vezes eu falei sim para algo que depois estava um sofrimento. sufocando. Um sofrimento.
Então, a gente tem que saber dizer não. E uma questão principalmente nas relações comerciais. Quem estiver ouvindo agora, diga não de uma forma muito educada, né? Principalmente quando são aquelas propostas comerciais. Porque a pessoa está esperando. Você não dizer não ali, você está gerando assim, até você está sendo mal educado e está gerando sofrimento para o outro. Então, quando alguém te oferece um orçamento ou te faz uma proposta, responda. De uma forma educada, mas diga não se você não quer. Porque aquilo ali gera um sofrimento depois na pessoa. Gera questões até internas, assim, nossa, eu não sou boa, a pessoa não me deu retorno. Expectativas de todas as formas. Gera um sofrimento, porque eu já vivi isso com outros projetos que eu mandava. Um WhatsApp, olha aqui, eu estou com o meu projeto, estou apresentando aqui o meu Media Kit. A pessoa nunca respondia. Aí você fica... será que o meu Media Kit está bom? Como que foi a minha abordagem? Será que não tinha que ter abordado no e-mail? Tinha que ter sido outro... Porque a gente quer identificar o que deu certo e o que não deu. Então, e para a gente identificar o que deu certo e o que não deu, a gente tem que fazer essas perguntas. Então, quando a gente tem um retorno, é muito mais fácil. Isso, fale de uma forma honesta, educada, mas diga, olha... Nesse momento, não tenho interesse. Olha, nesse momento eu não tenho orçamento. Nesse momento a minha empresa está investindo em outras ações. Mas fale, porque a pessoa fica esperando. Então, fale não, de uma forma educada, gentil, gentileza sempre, mas fale. E a outra questão, assim, a gente também aprende a se permitir. Se permitir, não, isso não é para mim. Vamos pro próximo, e tá tudo certo esse aqui não ter funcionado. Não funciona, eu já me conheço. Eu vejo assim, por um lado, nos últimos anos, quando eu saí de televisão, nos últimos anos, as pessoas viraram influenciadores, viraram youtuber. Influenciadores da própria marca. Influenciadores, e as pessoas me cobravam muito para ser assim. Eu falei, gente, não sou eu. Não consigo. Porque quando eu vou gravar alguma coisa, é porque eu gostei daquilo, eu quero, ninguém está me pagando, ou se está pagando, mas é que eu aceitei fazer aquele negócio. E muitas vezes a pessoa vira uma influenciadora e nem acredita muito naquilo ali. Tá indo na onda, né? Na onda, então não dá. E aí também eu me coloco assim, você me chama, eu queria te contratar para falar da minha marca. Como que eu vou dizer para a pessoa assim? Mas eu não acredito na tua marca. Não vai dar. E sabe assim? Um sofrimento. Uhum. Por isso que eu não consegui enveredar por essa praia aí. Porque tudo que eu faço tem que ter verdade. Tem que ter um fundamento mesmo. Bom, nisso tudo que a gente está falando, né? A gente comentou antes da gente começar a gravar, na verdade, sobre a importância do empreendedorismo. Que você comentou, a Ivana ficou 20 anos na TV... achando que era aquele mundinho que existia, e depois o empreendedorismo deu mais liberdade, né, para a gente decidir se cuidar. Hoje, você vê o empreendedorismo como? Qual que é a importância dele? Fundamental, principalmente nessa pandemia, que muitas pessoas empreendiam por propósito, e agora, uma grande parte foi empreender por necessidade. Triste, mas por necessidade. E aí, quando você vai empreender por necessidade, as falhas acontecem. A chance de errar é muito maior, porque você não teve tempo de se preparar. Não teve tempo. Por isso que a gente trabalha muito nisso. Tanto no Força Conecta quanto no Ela Realiza, as pessoas, as mulheres que querem empreender, descobrir qual o seu propósito, né, o foco, para não se perder. Então, a gente oferece ferramentas para elas se capacitarem, para que esse caminho seja menos sofrido. Então, é extremamente importante. Nós somos 30 milhões de mulheres. Ontem comemoramos aí o Dia do Empreendedorismo Feminino. E as mulheres deram uma aula durante a pandemia. As mulheres foram buscar inovação, investiram nas redes sociais, no digital para vender. Quem não fazia, correu atrás. As mulheres são mais resilientes. Então, as mulheres conseguiram atravessar a pandemia de uma forma, os números mostram, um pouco melhor que os homens.
um pouco melhor. Por conta dessa questão de a gente ser assim, polvo, né? A gente tem braço para tudo. Então, é extremamente relevante a gente buscar essa capacitação, a gente se entender. É sofrido? É sofrido. Não é uma coisa fácil. Tem muita glamorização no empreendedorismo. Quando eu trabalhava, eu já tinha amigas que falavam assim, eu vou montar uma loja que vai ser mais tranquilo do que ficar trabalhando na TV. Eu falava assim, não vai ser mais tranquilo, não. Não vai, porque... Antes fosse, mas infelizmente não é. Se você não se mexe, o negócio não se mexe também. Não, e o olho do dono é que engorda o gado, já dizia o ditado, e você tá ali 24 horas por dia, e o mundo mudou muito nesses últimos tempos, e a pandemia acelerou mais ainda. A gente tem menos dinheiro, a gente tem que cortar muitos gastos, tudo foi pro home. Você viu, as pessoas estão tudo no digital, e-commerce, por quê? Para economizar também. Você não tem mais grana para pagar uma sala comercial, para montar uma loja num shopping. Mercadoria parada que não vai sair. Estoque, tudo. Então, a gente está tendo que se virar com o menos. Mas também a pandemia veio mostrar que a gente consegue viver com o menos. Consegue. E aí a gente está vendo um outro lado. As empresas não estão conseguindo mão de obra. Não estão conseguindo mão de obra, principalmente a mão de obra menos qualificada. Eu estou vendo amigas que estão com restaurante, com lojas, e não conseguem expandir, porque não estão conseguindo cozinheiro, auxiliar, garçom. Não conseguem. Por quê? Porque essas pessoas viram que fazendo um trabalho em casa, fazendo um bico, trabalha, é dono da sua agenda, não é que trabalhe menos. Tem flexibilidade de estar ganhando a mesma coisa do que você entrar, bater cartão, ter o patrão. Então, está acontecendo isso. Porém, a importância de a gente sempre estudar, se qualificar, saber sobre gestão, entender sobre marketing, sobre comunicação, sobre vendas, sobre autoconhecimento. Porque eu acho assim, empreender não é para todo mundo. Não é. Definitivamente não é. Não é. Para a maioria não é. Por isso que a gente vê muita gente dando cabeçada por aí. Porque você precisa se autoconhecer. Porque tem que ser muito resiliente, saber lidar com pessoas, saber lidar com a frustração, porque você sabe, Ficar né? em consistência também, né? Porque um mês vai estar maravilhoso, o próximo pode estar horrível. Isso, porque cada 10 orçamentos que você passa, às vezes 11 é não. 11 é não, e daí você fala, misericórdia, mês que vem, se der ruim, eu não tô mais aqui. Então, e é o que você falou, se preparar, porque vai ter mês que você vai faturar muito, o outro não. Isso é gestão, ter o fluxo de caixa, se preparar para aqueles meses piores. E as pessoas, por quê? Porque o empreendedorismo no Brasil é assim, as pessoas empreendem muito nas crises, porque é o caminho em todas as crises. De necessidade mesmo. De necessidade, e não tem uma cultura. Eu defendo. Empreendedorismo deveria ser uma disciplina que deveria começar lá no jardim de infância. Sim, e na verdade eu começaria, por exemplo, com uma matéria falando sobre finanças. Como que você organiza o seu dinheiro. Isso. Já começaria, sei lá, na 8ª série, com, sei lá, 10 anos, eu aprendesse mais sobre, olha, se você tem R$10 e você gastar 11, você está devendo. Já é coisas bobas, mas que se a gente não ensina desde pequenininho uma criança, na hora que ela vai empreender, ela vai lá no banco, vão emprestar um dinheiro e daí quem vai pagar, não sei. É isso. E eu não tive essa cultura na minha casa. Mas o meu marido teve. E o meu marido tem um espírito, ele é médico, mas ele é um excelente administrador, empreendedor. Porque um médico é um empreendedor, ele tem uma clínica, ele tem que administrar tudo aquilo ali. Um médico é um empreendedor. Ele trabalha, ele tem que se vender, ele tem que fazer gestão. E a gente ensina isso para os nossos filhos, desde pequenininho. A mesada, entender que a mesada, eles têm que administrar aquilo ali. A juntar a mesada. Então, assim, desde pequeno, meu filho vai fazer 16 anos. Então, assim, o primeiro videogame, ele que comprou juntando dinheiro. Depois, na época do iPod, foi ele que comprou juntando dinheiro. Depois, o segundo videogame, o videogame ele juntou, comprou, daí a gente deu a televisão, porque era tudo assim. Muitas coisas que ele adquiriu juntando dinheiro. A mesada, pedia presente, não me dê presente, me dê dinheiro. A gente foi ensinando. Agora, aí com 15, e a gente sempre deu assim,
7 anos, cada ano é R$10. R$70 de mesada por mês. 8 anos, R$80. Sempre foi assim. Daí, quando fez 15 anos, aumentou. Agora ele ganha R$250 por mês. E tem que se virar com esse dinheiro. E aí ele foi aprendendo. Agora ele tem uma poupança, não poupança, mas aplicação. Que eu cheguei uma época assim, não, juntava o ano todo, falei, esse dinheiro a gente vai aplicar. Então, já ensina a importância também de não deixar esse dinheiro parado ali, mofando. E aí agora, no começo do ano, ele começou a estudar finanças. Essa questão de investir em bolsa, um pouco em fundo e tal. E eu sou meio conservadora em finanças, né? Eu quase deixo dinheiro na poupança. E eu ficava com medo, o meu marido falando, deixa ele. Aí tirei tudo da aplicação, entreguei na mão dele. Ele que abriu a conta na corretora, ele que abriu a conta no banco digital. Então a gente estimula essa independência. Maravilhoso. E ele curtiu tanto que ele desenvolveu um projeto. Ele desenhou uma disciplina, porque na escola deles eles têm aulas eletivas, que são fora da grade curricular, mas eles são obrigados a fazer. Então eles escolhem lá 2 disciplinas, 3 disciplinas por ano. Isso começa no ensino médio. E são mais disciplinas diferentes. Oratória, alguma coisa ligada à robótica. E ele, com mais os amigos, desenharam a disciplina de finanças mesmo. Ai, que bom. De investimentos. Olha, tá vindo dessa geração a importância de colocar isso. Isso. E aí foi tão bacana, porque assim, ele mostrou muitas coisas de economia né, de educação financeira, de vender. Ele desenhou um projeto, ele montou um projeto, ele sentou lá e vendeu para a coordenadora. Teve um dia que ele estava em reunião, o dono da escola estava presente. Eu fiquei extremamente orgulhosa. Lógico. Com 15 anos. Então, assim, caramba, o que eu estou ensinando para ele, ele tá... A escola não aceitou lá, adorou, assim, mas acabou, porque ele já tinha uma disciplina muito parecida, só que é em inglês. A disciplina é toda em inglês. Ele falou, legal, bacana, mas eu acho que essa disciplina tem que ser em português. Não tem acessibilidade. Porque a gente não tem esse inglês todo, não é uma escola bilíngue que domine a língua inglesa para fazer. Mas aí a escola... Mas ele voltou para casa tranquilo, lidou bem com a frustração, ficou chateado. Lógico, ficou a bem melhor chateado. coisa é saber que ele lidou bem com ficou a frustração. muito chateado, assim, mas ele não chegou revoltado, brigando. Assim, eles não quiseram, tal, porque já tem business. Falei, Túlio, mas foi bacana. Valeu. Uhum. Mas aí o pai tinha falado, depois então tenta fazer um curso, ou vender... pegar um profissional e vocês fazerem algo para adolescentes mesmo. Só que agora é final de ano, tá com prova... Acaba faltando tempo. Vai deixar na gaveta, mas assim, a gente está estimulando para que ele não deixe esse projeto morrer. Maravilhoso, porque se ele fizesse, por exemplo, alguma coisa online mesmo e dividisse Isso. com os amigos na sala, ali já consegue, pelo menos ele consegue tocar a vida de algumas pessoas e quem sabe melhorar essa questão Sim. financeira que, na verdade... A gente vê que no Brasil isso sempre vai ser uma questão, né? Porque a gente tem altos e baixos o tempo todo. Então, a gente precisa se adaptar e fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem agora. E como a gente é um país pobre, a imensa maioria da população não tem dinheiro sobrando. Porém, é uma cultura assim, independentemente de quanto você ganha, dá sempre para guardar. As educadoras financeiras, eles sempre ensinam isso. Você ganha um salário mínimo, dá para guardar R$10, dá para guardar 20. Mas é que é cultural. A gente gasta tudo. E é no carnezinho, né? A gente tá sempre no carnezinho, é cultural isso. E a questão cultural até de se não tem um carnê, você não tem nada. Não então, tem nada. Tem um carro, mas tá com a casa, por exemplo, sem reboque. Mas tem o carnê do carro, tá lá. Então, a gente tem que mudar um pouquinho algumas chavinhas. E é isso, né? Se R$10 você guarda, no final do mês você tem R$120. Isso. Então, você tem que ter essa cabecinha. R$10, não vai fazer falta. Faz de pouquinho em pouquinho, que a galinha enche o papo. Então, eu sei porque eu sou assim, adoro um carnezinho. A minha mãe em casa, a cultura de casa é esse, carnezinho. Adoro uma comprinha em 10 vezes. Meu marido odeia, fica louco. Falei, 10 vezes. Não vou nem ver, 10 vezes não é muito sentir. Maravilhoso. Eu falo por mim, mas assim, a nossa obrigação é ensinar para os nossos filhos. Por quê? Ensinar o valor das coisas, que as coisas não são fáceis de ter, que tudo tem muito suor, tem muita luta. Então tem muitas questões aí por trás.
Então, a gente tem que preparar essa próxima geração. Porque eu venho da geração X, para nós tudo foi muito dificultoso. Então, graças a Deus, eu atingi um patamar da minha vida que, poxa, eu tenho uma vida de sucesso. E não tenho vergonha de dizer isso. Tudo que eu fiz foi sucesso. Entendeu? É sucesso. E eu falo isso com muita gratidão. Então, a gente precisa... eu vejo muitas amigas minhas e muita gente da minha geração, a gente quer que eles não sofram o que a gente sofreu. Então, é muito mais fácil você dar o que eles pedem. Mas a gente não pode cair nessa armadilha. Eles precisam entender que tudo tem um processo. Porque, senão, lá na frente, isso pode gerar muito sofrimento. Porque a gente não é eterno. E a gente hoje está bem, mas amanhã a gente não sabe. E daí, assim, perde a possibilidade deles lidarem com os próprios sentimentos daí. Precisam aprender a se frustrar. A gente está vendo, eu vejo muitas amigas criando uma geração. E às vezes, quando a gente vê, a gente está querendo fazer isso. Ai, não, vou lá conversar com a professora para ver se ela dá uma prova mais fácil ou faça outro trabalho. Não, se ele foi mal, ele vai ter que aprender com aquela frustração. Assim, não. Foram atitudes dele que levaram ele Você vai estudar mais, que na próxima prova você vai melhor. Mas é algo que a gente quer, só que daí, para. Um dia eu estava conversando com uma amiga, ela falou assim, a gente precisa ensinar os nossos filhos a lidar com a frustração. Eu falei, claro, porque na vida 90% é frustração. Não é? Uhum. E é a frustração que vai fazer a gente melhorar para ser um pouquinho melhor. Sim, a gente só cresce pelo amor e pela dor. E, infelizmente, a maioria das vezes é pela dor. É porque pelo amor a gente não presta tanta atenção. Não, isso mesmo. Então, tudo é nossa responsabilidade, sabe? E isso é fundamental para nós, mulheres. Ensinarmos os nossos filhos a serem gentis, lidarem com as questões práticas da vida, essa questão do machismo, tudo. Cabe a nós, a nossa geração, a sua geração, você é muito mais jovem, a ensinar os nossos filhos, sobrinhos, enteados, a serem pessoas melhores. Serem pessoas melhores. Então, está na nossa mão essa responsabilidade. Formar adultos mais preparados para a vida. Para a vida, e talvez é eles que vão conseguir melhorar todas as situações que a gente vê hoje, de emprego, de governo, e aos poucos a gente vai mudando. Às vezes a gente é muito imediatista, né? A gente quer que, tá acontecendo lá, eleição que vem eu vou votar direito e vai mudar. Infelizmente não tem essa troca tão rápida. Não. As coisas são aos pouquinhos. Principalmente no Brasil, né? Que a gente tem déficit de tudo. A gente já tinha um déficit educacional terrível, a pandemia agora piorou. Aumentou Essa geração o abismo. Foi extremamente impactada. Impactada, eu comento sempre com as pessoas, né, minhas cunhadas, minha sogra, eu falei, a pandemia, eu acho assim, quem sofreu mais? Os jovens e os idosos. Os idosos porque tiveram que se isolar por conta, principalmente da saúde, o risco. E os jovens porque deixaram de viver coisas que nós vivemos. De estar em sociedade, de estar na sala de aula. E é um Pensa super bem. Laboratório para eles de Laboratório. aprendizado. Meus sobrinhos estão fazendo faculdade. Eu tenho um sobrinho que já está no 2º estágio online. Tudo online. Online. Não sai de casa. Não sai de casa. O momento mais bacana da vida de um jovem é a faculdade. Nossa É Senhora, a troca, mesmo. são as festas, é o conhecimento. Você está na tela de um computador, gente. Não é a mesma coisa. Então, quantas coisas eles deixaram de viver, quantas festas, estágio, conhecimento na faculdade, O próprio a festa network, de formatura, né, no meio o networking, tudo isso é uma perda muito grande. Muito grande. Então, assim, o que a gente viveu, terrível. Uhum. A gente está vivendo um lado terrível da história. Terrível que A gente vai ter que realmente extrair o melhor disso. está aí o melhor. Mas, infelizmente, a gente tá vendo que nem todo mundo... Conseguiu entender a mensagem. Porque eu vejo muito assim, eu acredito que as coisas acontecem pra empurrar a gente mesmo pra ou evoluir ou cair de vez e começar de novo, né? Eu vejo a pandemia como uma super tragédia, mas foi um momento em que todo mundo teve que se olhar. Olhar pra dentro o que tá acontecendo.
que eu vou fazer? Onde que eu vou me encaixar nisso, né? E teve gente que foi pro lado de descrença, teve gente que falou, não, vamos fazer o que é o certo. E a gente tem que evoluir, gente, não dá para parar. A cada passo tem que ser um novo aprendizado. E a gente vê... Porque lá no começo, vai sair um ser humano melhor, E, infelizmente, um dia desses, eu estava conversando com umas amigas e uma amiga, ela fez uma colocação que eu concordei plenamente. Assim, a pandemia mostrou lados obscuros de muitas pessoas. Da humanidade. Né? Da humanidade. Que ali no corre a gente não percebia. A gente não dava tanta atenção. Falei, realmente. Principalmente essas questões aí do negacionismo, profissionais, assim, da saúde, da ciência e não acreditando. É muito louco isso, sabe? Que eu fico pensando que, acho que foi Galileu, né, que falou que a Terra não era o centro do universo e, sei lá, muito tempo depois a igreja pediu desculpa. Então eu fico pensando, cara, em que momento as pessoas que hoje negaram por exemplo, tem gente que ainda fala que vacina faz mal, que a vacina é água, que não é nada. Gente, pelo amor de Deus, não dá pra gente negar a ciência. Não dá. Mas como assim? As pesquisas, as vacinas demoravam décadas. Porque não tinha uma urgência. Agora tinha uma urgência. Uma demanda. E tinha laboratórios, claro, focados nisso, com 24 grana. horas. Óbvio, é um business. Mas um business que vai salvar, que salvou milhões e milhões de vidas. E a gente está vendo agora, na Europa, mais uma onda. Por conta daqueles que não se vacinaram. E aí a gente fica assim, mas é uma questão de liberdade. Mas a minha liberdade não pode afetar a tua. Infelizmente. Aí como que você cuida disso? É uma questão muito delicada. Como que você arbitra? Você não pode impor, você não pode obrigar, o Estado não pode te pegar, né, forçado. É muito delicado. Muito, muito delicado. É triste. São tempos estranhos, extremamente estranhos. A gente até comentou de que os 2 últimos anos estão parecendo um filme, né? As coisas estão acontecendo, a gente já não sabe mais a linha do tempo que a gente tá, já estamos no começo do ano, no final do ano, o que está acontecendo, né? Porque realmente está sendo um processo para todos, né? Para a sociedade como um todo. E penoso, né? É um looping. E muitas vezes eu me sinto como se estivesse naquele desenho animado, A Caverna do Dragão, que a gente nunca consegue achar a saída. Não tem fim, mestre dos magos. Nos ajude. Nos ajude. Não é mesmo? Porque agora, quase 70% da população vacinada, completamente imunizada no Brasil, mas a gente começa a ver na Europa, nova onda. Uma nova onda a gente já está esperando aqui, né? E chega aqui e a gente está muito castigado, a gente está muito sofrido. Aí, bem no final do ano, vai dando uma angústia. De novo, a gente fica temeroso com o que vai acontecer. Quando que isso vai parar? Se é que vai parar. E por mais que a gente tem que ter uma energia positiva, tem que acreditar, tem que focar, porque assim, antes, né, eu estava conversando com você. Primeiro ano da pandemia, 2020, todos nós fomos impactados, aquela loucura, ninguém sabia. Ficar um tempo, cada um, né, igual uma baratona, daqui a pouco todo mundo já virou a chavinha, vamos para o digital, vamos para o online, e quem não estava no digital foi, querendo ou não, foi todo mundo ali se virando. Maravilha, terminamos 2020, eu comecei 2021 com muitos projetos, numa pegada, numa vibe, chega março, fecha tudo, acaba tudo de novo. Foi um balde de água fria que eu demorei alguns meses para achar meu rumo, eu fiquei perdida, porque simplesmente eu não queria mais fazer aquilo que eu tinha feito. Eu não queria mais estar no online. Eu queria estar no presencial. Eu queria fazer tudo no presencial. E eu não aceitava. Eu estava com um projeto aprovado. O treinamento, né, do Ela Realiza totalmente aprovado desde novembro. E eu não aceitava que fosse online. Não aceitava. E não podia ser. E depois de alguns meses, eu falei, calma, tá todo mundo fazendo online e eu tô aqui parada. Voltei pro patrocinador. Pode ser online? Lógico, a gente não vai colocar dinheiro em nada presencial agora. Bora lá. Adapta.
Sofre. Mas de você qualquer sabe, forma, era uma né? coisa que eu tinha emperrado ali, não queria. Tinha ficado emperrado. E aí vai de novo. Por quê? Porque mudar gera muito sofrimento. Nós... É uma transformação completa. o ser humano é feito para ficar ali, ó. Para economizar energia. A mudança requer gasto de energia. E o nosso cérebro luta contra isso, né? Luta contra isso. A gente é preparado, né, para não fazer isso. Então, eu estava ali, não queria. Mas o importante é isso. Não interessa o momento, mas você tem que virar. Você tem que fazer. Você tem que... Então, é esse o conselho que eu dou para as pessoas. Não desista. Encontre o seu tempo. Chore. Chore lá, né? Na pandemia. Eu tô arrasada, eu tô meio deprimida, eu tô meio triste. Falei, vai lá, chegue no fundo do poço, mas... Sinta esse momento, não se negue esse momento. Mas volte, suba. Porque senão, não dá. Daí... Se também a gente se nega esse momento de sentir, lá na frente isso vai cobrar de outra forma. Vai cobrar de outra forma. Então, assim, nos nossos encontros do Força, a gente sempre falava, permita-se viver esse desânimo. Não ache, porque a gente está vivendo um mundo assim que, né, no Instagram tudo é maravilhoso, né? Nossa, flores, sol. Todas as agências estão bombando de clientes, todo mundo é bem sucedido, todo mundo é maravilhoso. E isso gera um sofrimento muito grande na gente. A gente entra numa ilusão. Numa ilusão. Então, eu sempre falo, gente, muito dali é mentira. É mentira, e às vezes não é nem uma mentira assim com dolo. É porque você também tem que mostrar isso. Porque as pessoas não querem ver fracasso. As pessoas querem ver coisas dando certo. Daí isso inspira também. Tem por um lado que inspira, poxa, ela tá indo bem, eu também vou. Mas por outro lado tem aquela coisa, poxa, ela tá indo bem, eu tô mal. Então assim, você tem que encontrar dentro de si, ó, calma, nem tudo ali é verdade. Continue, não pare, siga em frente, não é? Exatamente. Tem um percalço aqui, mas, né? Um passo de cada vez. Um passo de cada respirar. vez, converse com as suas amigas, vai lá nos grupos, discuta, peça ajuda, se fortaleça, se una, porque é aquela que a gente fala, nós mulheres precisamos nos unir, não devemos olhar a outra como uma concorrente. Existe mercado para todo mundo, cada um tem o seu talento, existem milhares de agências, mas cada uma tem um trabalho. Então, a gente tem que se inspirar no outro e seguir o seu caminho. E não adaptar querer... e continuar. A mulher tem que se apoiar. Sim. Tem que se apoiar. Esse é um movimento que não tem como. A gente precisa se apoiar, acreditar, fortalecer, praticar o networking, ser uma boa conexão. São esses os conceitos que eu defendo e que dá certo, porque na minha vida é isso que eu pratico. Maravilha. Ivana, acho que o programa está maravilhoso. Eu tenho certeza que as pessoas devem ter pegado muito insight. Assistam, olha, eu tô falando no final, mas qualquer coisa volta, assista caderninho, dá uma anotada, que tenho certeza que vai te ajudar. Fala suas redes sociais para as pessoas te seguirem. @IvanaBach, né? BACK. @ela.realiza e o @Força que Conecta. Vão lá se fortalecer. Isso aí. Todas elas, networking, empreendedorismo com propósito e foco. Minhas redes pessoais também estão lá. Então, será muito bom contar com vocês. Aproveita, vai lá. Dá para você marcar um café com a Ivana, conhecer, tentar entender onde que você tá, para onde você vai, que eu tenho certeza que vai te ajudar nesse caminho. Não é fácil, como a gente tem falado, mas se você consegue se adaptar e continuar, vai ser gostoso o trajeto, que é o mais importante. E nada na vida é fácil, né? Nada. Então, é isso aí. A gente tem que lembrar que somos camaleoas, sempre se ressignificando e fortes. Todos os dias, nós devemos nos levantar para inspirar outras mulheres. Todas nós somos inspiração. Não existe uma que inspira mais ou menos. Todas nós. Alguém está sempre olhando. Sempre olhando. E a gente tem que ter bem claro isso. Levante todos os dias para inspirar
outras pessoas e principalmente inspirar outras mulheres. Maravilhoso. Vamos terminar nessa frase. Anotaram no caderninho? Gente, então muito obrigada, Ivana, pela participação. Espero que volte mais vezes. E, gente, não esquece de seguir o Podinista em todas as redes para ajudar esse projeto e a gente continuar sempre trazendo mais mulheres aqui. Então, obrigada para você que escutou ou assistiu até aqui e eu vejo vocês na próxima semana.